Renovamos então os votos sinceros de uma ótima manhã. Este é o Espaço 1112, onde Santa Maria Notícia. Hoje vamos estar à conversa com o escritor Joel Neto. Joel, começo por agradecer hoje estares aqui em direto no Clube Asas do Atlântico a falar daquilo que te traz hoje à Ilha de Santa Maria, que é lançar dois dos teus livros, ou pelo menos apresentar. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no Asas do Atlântico, que é uma rádio mítica, não apenas a nível regional, mas a nível nacional. É a primeira vez que eu venho aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim, eu vou apresentar dois livros, na verdade. É evidente que a apresentação será centrada, sobretudo, no último livro, A Vida no Campo, que é aquele que neste momento está a viver o seu ciclo normal de vida, mas faremos naturalmente um salto ao arquipélago, ao livro anterior, não apenas porque não tive na altura a oportunidade de o apresentar em Santa Maria, mas também porque ele tem uma relação umbilical com Santa Maria. A sua protagonista feminina, a grande heroína romântica do livro, é uma mulher de Santa Maria, Luísa Bertão, uma mulher de uma grande beleza, uma morena de sardas, e por isso quero apresentar também um pouco esta personagem de Luísa Bertão aos marienses. Para ti é um ponto de honra apresentares o teu trabalho em todas as Ilhas dos Açores? Bom, na verdade, eu ainda não tive a oportunidade de ir a todas as Ilhas dos Açores e não vou concluir esse périplo neste verão. No entanto, eu vou onde me convidam e tenho convidado, felizmente, de cada vez mais ilhas e espero chegar a um ponto em que os meus livros me levem, cada um deles, a todas as ilhas. Este já me levou, creio que esta é, salvo erro, a sexta ilha e, portanto, só ficam de fora, desta vez, a Graciosa, as Flores e o Corvo. Eu não escrevo apenas para o público açoriano, eu gosto de considerar que sou um escritor português. No entanto, sou também um escritor açoriano e sou, de algum modo, um escritor da terceira, é evidente. Mas o leitor açoriano é, para mim, particularmente grato, porque é o meu imaginário e é também o imaginário desse leitor. E eu tento ir à procura desse imaginário, tento ir ao encontro desse imaginário, num diálogo que há muito tempo eu decidi que seria o centro da minha atividade, que é o diálogo com a grande tradição literária dos Açores, de que eu me sinto herdeiro, gostava de ser reconhecido um dia como herdeiro, e é que vou continuar a prestar tributo nos próximos anos. Portanto, é uma forma de homenagear o povo açoriano e a sua cultura? Sim, é. A literatura é sempre uma série de coisas ao mesmo tempo, mas a matéria da vida nas ilhas, do regresso às ilhas, da vida nas ilhas ainda que estejamos noutro ponto qualquer no mundo, o modo como as ilhas vão connosco e não nos largam, tem sido desde o primeiro livro a minha grande matéria literária. E, portanto, há nisso uma homenagem, também há nisso um questionamento, é evidente, mas continuará a haver nos próximos livros. Há quem diga mesmo que nós podemos sair da ilha, mas a ilha não sai de nós. É um pouco isso. Sim, há aquela grande expressão do Daniel de Sá, que é sair da ilha é a melhor maneira de ficar nela. E realmente o Daniel de Sá anuncia um tema nesse Daniel de Sá, que, como todos sabemos, tem grandes ligações a Santa Maria, anuncia um tema que ainda está por tratar, ou que só agora começa a ser tratado na literatura açoriana e portuguesa em geral, que é o tema do regresso. Nós tratamos muito bem o tema da partida, o tema do regresso começa a ser tratado agora, e não apenas por mim, também, por exemplo, pelo Nuno Costa Santos, mas acho que é isso que a nossa geração tem a acrescentar. Nós somos a geração que regressa, física ou mentalmente. O Nuno, por exemplo, ainda não regressou, se calhar um dia vai regressar. Eu regressei há 4 anos à terceira, na altura, depois de 20 anos em Lisboa, na altura com a intenção de ficar 4 anos e ir embora,
mas entretanto já passaram os 4 anos e não tenho nenhum desejo, nem eu, nem a minha mulher, de Adias regressar essa partida? a Lisboa. Sim, nós costumamos dizer, às vezes um pouco por brincadeira, que viemos por 4 anos, mas entretanto renovamos só por mais 16. O facto é que nós não temos um prazo para regressar, e às vezes não ter um prazo para regressar é a melhor maneira de ficar para sempre. Mas o que é que te prende à terra? O que é que te prende aos Açores? Essa é a questão do $1 milhão, não é? E é talvez a palavra que nunca foi formulada na literatura. O que é que nos prende a estes torrões? Eu estava com um recente amigo, mas querido amigo, no Pico, no fim de semana passado, há 2 fins de semana, aliás, nas festas de São Roque, e ele é vice-presidente de marketing da Skype mundial. Portanto, é um executivo de topo em Silicon Valley, nunca viveu nos Açores, é filho de açorianos, tem vagamente a minha idade, é um ano mais velho que eu tenho 43 anos, e vive obcecado com a ideia de voltar aos Açores. Que para ele nem é propriamente um regresso, porque ele nunca sequer viveu nos Açores. É outro tipo de regresso, chamemos-lhe assim. E nós estávamos ali já um pouco ébrios nas festas do Cais de Agosto a tentar encontrar essa palavra e chegámos os dois à conclusão, cada um com a sua sensibilidade própria, que essa palavra de facto nunca foi formulada. O que é que nos prende? Não é saudade, porque saudade é uma palavra da partida, não é uma palavra do regresso. O que é que nos prende a este torrão? O que é que nos faz sentir tão íntimos destas 9 ilhas? O que é que nos faz sentir melhor aqui do que em Lisboa, ou em Silicon Valley, ou em Manhattan, ou em todos esses sítios, para que tantos açorianos e nós próprios, antes de irmos, olhávamos com grande aspiração como o lugar do mundo onde se devia estar? Porque é que estas ilhas continuam dentro de nós e nós não conseguimos voltar sem pelo menos formular planos diários para esse regresso? Essa é a palavra que talvez falte somar à açorianidade, a palavra que o Nemésio formulou, que aliás foi buscar ao Unamuno com hispanidade, mas talvez seja essa a próxima palavra a formular na literatura, particularmente na literatura açoriana e provavelmente na literatura portuguesa. Mas em relação a ti, a determinada altura, passou a ser uma obsessão voltar aos Açores, ou tinhas uma ligação mais saudável com o arquipélago? Há 3 tipos de açorianos que eu nunca fui. O primeiro é o jovem que vai para a faculdade e desiste ao fim de 3 meses porque não se aguenta em Lisboa. Eu não fui esse açoriano. Também nunca fui o jovem que foi fazer rapidamente o seu curso e voltar depressa para os Açores e empregar-se na administração pública ou, eventualmente, numa atividade liberal, mas fazendo de Lisboa, do continente ou do mundo, apenas uma curta etapa da sua vida para regressar e trabalhar nos Açores toda a sua vida. E também não fui, nem nunca quis ser, o outro tipo de açoriano, que é o açoriano que faz toda a sua vida útil lá fora, seja onde for, e regressa já velho ou reformado para gozar a tranquilidade das ilhas. Eu sempre tive muito claro na minha vida que queria passar uma parte útil do meu tempo, ou uma parte do meu tempo útil em Lisboa, ou no Porto, ou no estrangeiro, em Paris, em Berlim, em Londres, em Nova Iorque, fosse onde fosse, mas num lugar maior que me desse outra mundividência, mas ao mesmo tempo que regressasse numa altura que ainda tivesse algum vigor físico, mesmo algum vigor intelectual, ainda que com o vigor intelectual venha alguma inocência, alguma ingenuidade, alguma falta de maturidade, é natural. As coisas infelizmente não coincidem, mas por outro lado, se é um momento em que elas se alinham um pouco, em que o vigor ainda não declinou por completo, mas a experiência de vida já é alguma, provavelmente é por volta desta idade, por volta dos 40. E eu voltei aos 38 com a intenção, portanto, de ficar alguns anos e depois logo se via. Mas essa intenção estava lá desde o início e eu preparei essa mudança durante 10 anos. Na verdade, desde que em 2002, 2003, comprei uma casa na Terceira, que era a casa dos meus avós, era a casa da minha infância, das minhas memórias remotas,
que a minha intenção era fazer daquela casa a minha casa um dia. E hoje em dia eu já nem considero nenhum outro lugar do mundo a minha casa. Os outros lugares por onde tenho os meus tarecos espalhados são apenas casas de férias ou até já nem são minhas. Portanto, aquele é o meu lugar. Sentes que perdeste muito tempo em regressar aos Açores? Não. E com isso perdeste também muito desta vivência e desta experiência? Não. Por duas razões. Primeiro porque 20 anos, enfim, para quem tem a sorte de ter uma vida não interrompida precocemente, 20 anos digamos que é um prazo razoável. E depois porque eu precisava, e eu creio que é fundamental, deixar que a memória opere o seu milagre. E, portanto, a distância é fundamental. Há pouco eu estava a falar nesta questão do regresso, que do meu ponto de vista, e não só do meu ponto de vista, ainda não está tratado na literatura portuguesa, nem na música portuguesa, nem no cinema português. Começa a ser tratado agora. E estava a lembrar-me de uma conversa que tive há muito pouco tempo, fim de semana passado, creio, com um amigo meu cabo-verdiano que estava a cantar mornas e nos cantou uma morna do Eugênio Tavares, que é, na verdade, o grande fundador, o grande criador da morna, um homem da Ilha Brava, e que, a certa altura, ele cantou durante muito tempo o amor e a emigração, a partida. Mas a certa altura começou a refletir sobre o que a partida significava e começou a escrever também sobre o facto de apenas a partida nos permitir voltar e apenas a partida nos acrescentar uma panorâmica, uma perspectiva, um olhar que é ao mesmo tempo lato e ganha uma dimensão estrita na nossa vivência concreta no que diz respeito à nossa relação com esta terra. Eu creio que é mais fácil perceber-se o que é ser açoriano e viver nos Açores, o que é que isso tem de privilégio, o que é que isso tem de identitário, tendo vivido pelo menos algum tempo fora. E do meu ponto de vista, 20 anos realmente é uma data redonda, é uma data que me permite regressar numa altura em que os planetas se alinham e não creio que nenhum do meu tempo em Lisboa tenha sido desperdiçado. De resto, eu continuo a ter uma relação bastante íntima com Lisboa, vou com muita frequência a Lisboa, tenho lá grande parte dos meus afetos, tenho lá os meus melhores amigos, porque os meus melhores amigos são aqueles que eu construí naturalmente no início da idade adulta, que é quando se constroem as amizades para a vida. Tenho lá compadres e irmãos de sangue e tenho lá todas as minhas relações laborais, tanto no universo literário como nos jornais, onde continuo a desenvolver alguma atividade. Portanto, Lisboa continua a ser uma presença permanente na minha vida, mas não com a mesma intensidade, mas também de algum modo como foram os Açores durante algum tempo. Agora a memória está a operar o seu milagre em relação a Lisboa, e se calhar um dia eu vou escrever a vida na cidade, o regresso à cidade, se é que alguma vez vou regressar à cidade. Portanto, a vida no campo é sobretudo a vida na ilha, neste caso concreto, na Ilha Terceira. Sim, podia chamar-se a vida no campo, podia chamar-se a vida na ilha, podia chamar-se a vida numa freguesia suburbana, porque na verdade a Terra Chã, que é o epicentro das histórias deste livro e deste diário, não é propriamente hoje em dia uma freguesia rural, é uma freguesia, digamos, semi-rural, mas foi uma freguesia rural durante séculos e ao mesmo tempo, se calhar olhando de Lisboa, todos os Açores são ruralidade, à exceção talvez de Ponta Delgada, um bocadinho Angra, mas olhando de Manhattan, todos os Açores são mesmo ruralidade e Lisboa é quase ruralidade. Portanto, nós temos sempre uma referência maior que nos não é que nos reduz, mas é que se houver outros planetas olharemos e pudermos visitá-los, olharemos para Nova Iorque como um lugar rural, haverá urbes maiores ou mais frenéticas. De maneira que chama-se a vida no campo, na verdade,
porque a certa altura ele foi desenvolvido como uma série, não de crónicas, mas como uma coluna de jornal no Diário de Notícias, que foi, digamos, o segundo andamento destes textos. Estes textos começaram por ser um diário pessoal e espúrio, sem publicação, ou seja, sem exposição pública. Depois começaram a ter uma extensão no Diário Insular, na terceira, com o título genérico Regresso a Casa, título que, aliás, no Diário Insular se mantém. E depois o Diário de Notícias tomou conhecimento desses textos e pediu para eu desenvolver uma coluna, porque faltava, e eu creio que foi uma boa avaliação, e que, aliás, é uma avaliação que se pode estender a todos os mídias nacionais, não apenas, aliás, aos jornais. Faltava ruralidade nos mídias nacionais e faltava ruralidade, nomeadamente, no Diário de Notícias. E foi uma coluna que eu desenvolvi diariamente durante 14 meses. Ao fim de 6 meses estava a implorar para me permitirem que a coluna passasse a semanal, porque realmente escrever uma coluna desta natureza todos os dias é absolutamente avassalador. Mas consegui fazê-lo durante 14 meses, agora a coluna é semanal, como eu já estava a pedir. E a vida no campo é o resultado de uma terceira burilação desses textos, os textos desse período de 14 meses, uma resequenciação desses textos, de modo a que eles possam constituir uma linha narrativa contínua e possam ser lidos como um diário, que é aquilo que no fundo são, como um livro de crónicas, na pior das hipóteses, mas felizmente pouca gente o tem lido assim, eventualmente, na melhor das hipóteses, como um romance. Aliás, ainda no outro dia me dizia o João de Mel que, na verdade, a vida no campo não é sequer um diário, é um romance do cotidiano, e eu gosto dessa classificação. Embora ainda esta semana, por exemplo, tenha ficado a saber que a vida no campo está na montra da livraria Poetris no Porto, que é uma livraria que vende em exclusivo poesia, e colocou a vida no campo à venda e tem-no na montra. O que significa que, de facto, este livro tem muitos géneros. Mas a vida nas ilhas, Joel, também não pode ser poesia? Sim, pode ser. Aliás, eu devo dizer que acho que uma torneira que pinga pode ser poesia. Acho que um quarto de paredes brancas pode ser poesia. Portanto, não há limites para a criação poética nem para a criação artística. Agora, a vida nas ilhas é realmente dotada de uma embalagem poética, sobretudo do ponto de vista telúrico, mas não só, também do ponto de vista da sua paisagem humana, dotada realmente de uma embalagem poética extraordinária. Eu acho que é mais fácil ser-se poeta, mas eu não sou um poeta, nem escrevo versos, nem arriscaria publicá-los, porque eu acho que a poesia tem que ser mesmo muito boa para ser publicada. E penso mesmo em relação à ficção, na verdade, mas não teria coragem de mostrar os meus miseráveis versos ao leitor. Nunca colocaram em causa a sua naturalidade açoriana por não ter pronúncia miquelense? Sim, claro. Mas também eu não tenho muita pronúncia terceirense, não é? Porque nos primeiros anos da minha vida vivi um bocadinho entre os Açores e Lisboa, o meu pai é continental, e há dias em que eu falo mais terceirense, dias em que falo menos, depende também um bocadinho do interlocutor. Agora, mais do que o sotaque, o que me importa é a linguagem. E realmente foi talvez a grande descoberta, a mais inesperada das descobertas que eu fiz foi essa. Eu tinha passado muito tempo a desenvolver ou a aculturar-me do ponto de vista da linguagem. Nós, provincianos, sejamos provincianos continentais ou provincianos insulares, quando nos mudamos para uma grande cidade, fazemos muitas vezes um esforço ativo de aculturação. Ou seja, não nos limitamos a integrar-nos de uma maneira mais ou menos fluente, mas de uma maneira natural na vida urbana. Fazemos mesmo um esforço para nos integrarmos. E com isso acabamos por mudar, às vezes até mudamos o sotaque, mas mudamos muito rapidamente a linguagem. Abandonamos palavras, abandonamos expressões que faziam parte do nosso cotidiano e deixam de fazer. E depois regressamos e encontramos-las às vezes,
Encontramos-las menos agora do que as encontrávamos há 30 anos, porque, na verdade, todas as ilhas estão a aculturar-se, todo o mundo está a aculturar-se numa cultura única. Este processo de globalização, do ponto de vista cultural, é uma coisa devastadora. Tem vantagens de uma série de pontos de vista, como é evidente, mas do ponto de vista das culturas é uma coisa devastadora, porque está a criar uma cultura única, e isso também se reflete nos Açores. Há uma série de expressões e de palavras que vão desaparecendo. Mas o facto é que, quando eu regressei, primeiro mais como apontamento pitoresco, comecei a colecionar palavras e expressões, a tomar nota de todas, e a integrá-las nos meus textos, e depois percebi que, na verdade, essas palavras e essas soluções resolviam problemas técnicos que os meus textos tinham. Ou seja, eu fazia às vezes um grande esforço para chegar à definição de um determinado conceito ou de uma determinada ideia, para que afinal eu tinha uma palavra, só que ela tinha deixado de fazer parte do meu léxico cotidiano. Ela estava no português dos Açores. Estava uma palavra ou uma expressão, eu acabava por transformar em 20 palavras ou num longuíssimo parágrafo, porque tinha perdido essa linguagem. E ela estava aqui. E estava aqui não porque os Açores falem um português diferente, mas porque os Açores, como as Beiras ou Trás-os-Montes, falam um português mais antigo, um português mais autêntico, um português mais protegido também já dessa diluição que a nossa língua está a sofrer no contexto internacional, não apenas no universo da lusofonia, coisa para que este infeliz acordo ortográfico tem contribuído dramaticamente, mas até no contexto das várias línguas que se vão fundindo umas nas outras internacionalmente. Disse um dia, e passo a citar: há coisas que nunca soube exprimir no português de Lisboa e que o português dos Açores me permite. Acaba por ser isso mesmo que acabou de dizer. Sim, exatamente. É uma descoberta que eu fiz. E eu podia dar exemplos, mas na verdade os exemplos mais importantes são criados pela necessidade. E às vezes eu agora estou a conversar com os meus amigos de Lisboa e eles perguntam-me: mas que palavra é essa? E eu explico-lhes que palavra é, e explico-lhes que essa palavra, se não vem no dicionário, devia vir, porque pode já não vir no dicionário, mas vinha nos dicionários mais antigos, e que é uma palavra que tem significados que nós deixamos de intuir. Porque o raciocínio faz sem palavras. E quando nós perdemos palavras, nós perdemos terminações nervosas também. Não só o raciocínio, mas as próprias emoções, o processamento das emoções, pelo menos, também é feito em palavras. E, portanto, quando nós perdemos palavras, nós estamos a perder uma parte de nós, do pensamento e também da possibilidade de verbalização das nossas emoções. Portanto, as ilhas para si não limitam a criatividade? Não, pelo potenciam? Contrário. Sim, é claro que podia ser o contrário. Nós temos grandes exemplos de autores que só se encontraram nas grandes cidades. Mas temos também grandes exemplos de autores que só se encontraram nas pequenas cidades. Se nós olharmos mesmo na literatura, nas grandes literaturas, na literatura norte-americana, Faulkner escreveu sempre sobre o Mississippi, e foi Faulkner. Steinbeck mudou-se de uma pequena localidade na Califórnia para Nova York, escreveu sobre a América vista a partir de Nova York, depois teve necessidade de dar a volta à América, a reencontrar a diversidade do seu país. Hemingway escreveu pelo mundo inteiro. E, portanto, nós temos exemplos de tudo. No meu caso particular, e não é evidentemente estar a comparar-me a esses autores, estou a dizer que há exemplos de facto de tudo. No meu caso particular, os Açores são realmente profundamente inspiradores. Agora, são inspiradores porque, em primeiro lugar, porque eu precisava de fazer uma espécie de diagnóstico diferencial em relação ao que
aquilo que existia na minha memória era real e o que era fabulatório. Portanto, eu precisava de fazer essa espécie de teste do algodão e perceber o que era verdade, o que é que eu tinha criado e o que é que naquilo que eu tinha criado tinha possibilidades para ser desenvolvido ainda mais. Depois, porque eu estou em contacto diário, permanente, com os palcos das emoções que me formaram, com os lugares, com os objetos, com as pessoas, com as rotinas, com os cheiros. E, portanto, é profundamente inspirador. Agora, isto não significa que eu não tenha um dia de afastar-me dos Açores para reencontrar os Açores. Mas esse é uma coisa que eu não posso prever agora, porque senão tudo na minha atividade criativa e literária seria planeado e não pode ser. Ela tem a sua respiração própria, é evidente que há uma dimensão de planeamento nisto tudo, mas há um planeamento com prazos de 2, 3 anos. Depois será a própria vida e as emoções serão as emoções, será a necessidade artística a levar-me para aqui ou para ali. A imigração é, de facto, um fator que determina a vivência do arquipélago ou das ilhas. Já superou o trauma de não ter gente imigrada no Canadá e nos Estados Unidos da América? Eu não tenho propriamente um trauma, mas eu realmente tenho pena. Eu não conheço muitos açorianos com um único imigrante nos Estados Unidos ou no Canadá. Não tenho um único. Tenho toda a família do meu pai, que é continental, imigrada em França. E, curiosamente, tenho uma parte da família da minha mãe, que é açoriana, imigrada em França. Que é uma coisa que eu também não conheço muito, que são açorianos imigrados em França. Portanto, eu não tenho propriamente um trauma porque tenho o tema da imigração presente na minha família. E eu próprio considero-me, até certo ponto, um imigrante, embora seja fundamentalmente um português. Sou identitariamente um açoriano. E há aspectos na minha vida lisboeta que foram sempre do imigrante, com I, neste caso, e que eu quis pôr em relevo e deixei que se pusessem em relevo, porque isso enriquecia era aquilo que eu tinha a acrescentar, não apenas na minha atividade literária, mas também na minha atividade cronística. Para si, escrever tem quase a mesma importância que respirar? Bom, eu não posso dizer isso porque realmente sem respirar não se consegue viver. E eu podia viver sem escrever. No outro dia eu estava a ter uma conversa um pouco mórbida com a minha mulher. Infelizmente nós temos vários amigos doentes. Estávamos a falar sobre as doenças e começamos a chegar, embora tenhamos 40 anos agora, mas começamos a chegar à idade em que começamos a ter amigos doentes e nós próprios podemos adoecer ou adoecemos. E eu estava a dizer-lhe que o meu maior medo nem era propriamente ter um tumor, era ter um AVC que me impedisse de escrever. E a minha mulher zangou-se muito comigo porque primeiro lembrou-me o caso do Cardoso Pires, que teve um AVC e conseguiu voltar a escrever, nomeadamente o Lisboa Livre de Bordo. E depois disse-me, bom, Joel, mas tu um dia não puderes escrever, tu tens os teus cães. Tu tens, se o teu corpo continuar bem, tu tens o teu golfe. A vida não acaba no dia em que eu não puder escrever mais. E sobretudo não acabará se eu já tiver escrito um pouco mais do que aquilo que já escrevi até hoje. Mas é evidente que para mim é muito difícil conceber a vida sem escrever. É a minha obsessão desde a infância. Eu recordo-me que na escola primária era um bom aluno, mas já na altura aquilo que sublinhavam era o facto de eu ter alguma aptidão para a escrita. No liceu acabei por ter de tornar-me um bom aluno porque precisava de notas para entrar numa faculdade pública, porque não havia dinheiro lá em casa para faculdades privadas, muito menos nos anos 90. Era tudo muito mais difícil do que hoje, no início dos anos 90. Mas até fui um aluno bastante cábula e tapado por faltas e que os professores punham na rua muitas vezes porque era muito provocador. Mas havia sempre uma coisa que se sublinhava, que é este tipo é insuportável, mas escreve bem.
E realmente essa foi a minha grande obsessão e mesmo nos momentos em que me senti menos concretizado na vida, por esta ou por aquela razão, mesmo antes até de começar a escrever e a publicar, havia sempre este consolo dentro de mim. Enfim, pode estar tudo a correr mal, mas tu és um escritor. Ainda que não tivesses escrito uma linha ou publicado uma linha, mas tu és um escritor. A missão na tua vida é escrever. E foi realmente isso que me levou ao colo durante os anos mais difíceis ou mais confusos da adolescência, da pós-adolescência e da inconcretização profissional. Embora eu tenha, do ponto de vista profissional, ainda tenha felizmente chegado à idade adulta numa altura de alguma pujança industrial e económica que, apesar de tudo, me protegeu dos dramas da atual juventude que vive dramas que nós infelizmente não vivemos e infelizmente eles vivem. O homem escritor convive bem com o homem político? Eu não sou um político. Eu tenho uma atividade política que é de natureza estritamente cívica e que termina em outubro. Por razões de natureza romântica, e entendendo que a situação nos Açores já é dramática e pode tornar-se ainda mais dramática, decidi, na verdade, juntar a minha voz à oposição e à parte que eu entendi como mais útil da oposição, porque precisamente a única parte que é passível de liderar um governo alternativo. Mas é uma atividade de natureza estritamente cívica. O escritor olha com alguma desconfiança para esta atividade, até porque o Joel Neto, com atividade cívica ou política, tem prejudicado um pouco o Joel Neto escritor, e é evidente que o Joel Neto escritor não gosta de se sentir prejudicado. Mas eu tenho desenvolvido este trabalho com certo sentido de missão e também não me esquecendo nunca de uma determinada lógica. Eu acho que pessoas, povos como o nosso, que vivem numa terra de fronteira como a nossa, numa terra em que é preciso lutar diariamente contra os elementos, em que é preciso resistir à fúria dos elementos, preciso lutar contra a própria natureza física. Acho que todos nós temos a obrigação de emprestar pelo menos algum tempo da nossa vida à causa pública. Eu posso tê-lo feito melhor, posso tê-lo feito pior, não tenho a certeza de que os resultados tenham acrescentado grande coisa, quer ao debate, quer à praxis política regional. Tenho muitas dúvidas de que tenha acrescentado seja o que for, mas filo com um certo sentido de missão, com alguns custos pessoais, porque passei mais tempo fora de casa e fora da minha rotina de trabalho do que aquilo que precisava. Tive de me submeter, tive de rejeitar algumas oportunidades do ponto de vista literário em função disso. Tive de me submeter à desconfiança da posição em alguns aspectos, mas não em todos, felizmente. À desconfiança de uma parte do poder. Mas eu também tenho que perceber isso. Nós somos todos pessoas e eu critico publicamente um regime que tem 20 anos e que está exausto e que está, não desesperadamente, porque ainda tem muitos expedientes para utilizar, mas não descura um único expediente para se perpetuar no poder, e portanto eu tenho que perceber que por trás disto estão pessoas e que às vezes a luta política depois também se imiscui na relação entre as pessoas. Eu creio que daqui a 3 ou 4 anos esta atividade será devidamente esquecida e nós voltaremos todos a olhar uns para os outros como aquilo que na verdade nunca devíamos ter deixado de fazer, que é como irmãos. Porque nós devíamos ser fundamentalmente irmãos, nós açorianos. Nós somos 250 mil pessoas, dispersas por 9 pedaços de terra. Temos um índice de iliteracia
enorme e de analfabetismo. Temos índices de desenvolvimento humano absolutamente devastadores, em muitos casos próximos de níveis de países em vias de desenvolvimento. E, portanto, a classe média e a população ativa é muito reduzida. E somos demasiado poucos, passa o paradoxo da expressão, somos demasiado poucos para nos estarmos a excluir uns aos outros. Ainda que haja um debate político, nós devíamos incluir-nos uns aos outros, porque os Açores têm desafios demasiado grandes, até para nós todos juntos. E, infelizmente, os próximos anos vão tornar esses desafios muito mais evidentes do que aquilo que eles são neste momento. E já são, para quem quiser estar atento. E se um dia alguém o convidar para ser Diretor Regional da Cultura ou Secretário Regional da Cultura? Isso é muito difícil de acontecer, é muito difícil que me convidem, porque eu já fiz saber que não tenho qualquer interesse. Eu já tive convites para cargos políticos, inclusive da parte do Partido Socialista, antes da minha ligação ao Partido Social Democrata, para cargos de confiança política, não para cargos políticos. Mas eu fiz saber muito cedo que não é interesse, eu creio que não tenho jeito. Vivo também muito de acordo com as paixões. E não quero ser deputado, não quero ser diretor regional, não quero ser secretário regional, não quero ser delegado de nada, nem presidente, nem administrador de nenhuma empresa pública. Não tenho qualquer interesse em desempenhar cargos na vida pública dos Açores. Também porque felizmente há gente suficiente para os desempenhar. O que eu gostava era de influenciar um pouco o debate sobre a pobreza nos Açores. É muito difícil ser pobre nos Açores. A minha atividade até nem tem sido muito no domínio da cultura. Tem sido muito mais no âmbito social. É muito difícil ser pobre nos Açores. É fácil ser rico em qualquer sítio do mundo. É bastante fácil ser de classe média nos Açores. É um sítio maravilhoso para ser de classe média. Mas nós de classe média, nós os que estamos nesta sala, nós os que dominamos o espaço público, nós os que preenchemos a administração pública, nós que somos de classe média, estamos como aqueles macaquinhos africanos a tapar os olhos, os ouvidos e a boca no que diz respeito ao modo como vivem os pobres nos Açores. Os pobres vivem muito mal nos Açores. Vivem sem rendimento, vivem com uma saúde cada vez pior, com uma educação cada vez pior. Nós estamos na cauda de todos os índices de desenvolvimento humano a nível nacional. Todos. Não há um único. Aliás, eu vou salvaguardar apenas um único ranking de subdesenvolvimento humano em que nós não somos últimos, que é a mortalidade infantil. Em tudo o resto, somos últimos. E somos primeiros nos maus. Aliás, não tenho cansado de dizê-los. O analfabetismo, o abandono escolar, o insucesso escolar, a violência doméstica, o abuso sexual, o suicídio jovem, a gravidez precoce. Depois somos últimos nas listas de espera para cirurgias, somos últimos no acesso aos cuidados primários de saúde. Nós morremos 4 anos mais jovens do que a média dos portugueses. Isto é uma coisa devastadora. Se fossem 4 meses, era escandaloso. Nós morremos 4 anos mais jovens do que a média dos portugueses. Dir-me-ão, bom, morremos mais jovens porque também somos mais festivos. Tu próprio, Joel, bebes cerveja e fumas cigarros e comes alcatras. Isso é verdade. Mas há um padrão nisto. 4 anos mais jovens não pode acontecer. Não pode acontecer. E todos os anos somamos uma nova estatística de subdesenvolvimento aos Açores e isso é absolutamente dramático. Acho que os intelectuais também não têm desempenhado o seu papel. Um intelectual não tem de participar no debate público, mas eu acho que devia, pelo menos durante uma fase da sua vida, participar no debate público. Porque está na posse de ferramentas que não estão na posse de toda a gente. E creio que, não sendo um dever de facto, é um dever moral que nem todos os intelectuais açorianos têm desempenhado, e eu tenho falado com eles um a um e tenho tentado chamá-los para esta causa. Não me importa se no poder está o PS ou o PSD, eu tenho esta ligação ao PSD apenas como alternativa,
Na verdade, eu sou um social-democrata. A social-democracia está a algures entre o PS e o PSD, se é que não está à esquerda dos dois, em muitos aspectos. Eu já o disse publicamente, acho que o PS está à direita do PSD nos Açores, porque o governo do PS tem fomentado a exclusão e a exclusão é fomentada pela direita. A coesão é o grande princípio da social-democracia e o grande princípio do socialismo, e eu não vejo a coesão, só vejo as ilhas mais pequenas cada vez mais afastadas do poder e dos centros de decisão, e só vejo os pobres cada vez mais chutados para as margens da sociedade, para guetos, para bairros sociais, com a única obrigação em troco do seu rendimento social de inserção, do qual eu sou a favor, note-se, mas com o único expediente, com a única obrigação anual de servirem de expediente eleitoral e de irem votar nas eleições. E eu acho que isso é um princípio de direita, não é um princípio de esquerda. Joel, o nosso tempo está mesmo quase a chegar ao final. Quero que faça então neste momento um apelo aos marienses para que logo à noite vão até à Biblioteca Municipal de Vila do Porto para a apresentação destes 2 livros. Sim, o meu apelo, enfim, isso é um apelo em causa própria, mas eu gostava muito que os marienses que gostam de ler e que tenham ou não hábitos de leitura frequentes, mas que gostam dos Açores e que gostam de Santa Maria, possam ir à Biblioteca Municipal hoje, a partir das 8h30. Vamos falar de 2 livros, A Vida no Campo, que fala de experiências comuns a todos nós açorianos, e vamos falar também de Arquipélago, que é um livro cuja personagem principal feminina, cuja protagonista, a heroína romântica, é originária de Santa Maria. E será sobretudo uma conversa, eu vou ler alguns textos e será um momento em que eu posso assinar livros e responder a perguntas se as houver. Será uma sessão que eu espero íntima. Eu fujo há muitos anos dos lançamentos formais e chatos que só afastam os leitores dos livros. Pelo contrário, tenho tentado transformar os meus lançamentos em festas e as minhas apresentações, como é o caso, não se trata propriamente de um lançamento, mas se trata sobretudo de uma apresentação, em reuniões íntimas em que estamos juntos e conversamos uns com os outros, quem quer conversar e quem não quer conversar não conversa. Obrigada, Joel, por estes momentos deliciosos. Até uma próxima Muito oportunidade. obrigado pelo convite.